Amém. God is good Deus é bom. all the O tempo time. todo. I'm going to ask you to stand up for a moment, Eu vou please. pedir para você ficar de pé por um momentinho, por favor. I want you to pray in the Holy Ghost for a moment. Eu quero que você ore no Espírito Santo por um momento. Let's lift our hands and pray in the Spirit. Vamos for a moment. levantar as mãos e orar no Espírito. Nendro voromono sheketa lambrasa shiti didim rasando lovrosata. O ragande levrandi shile le mondo rovrasa sasa. Branda levedi shitina masoto rokuraka sasa tinte panasando rofrosha karabrasa. O branande vidi shiketele mambrasa satatantambro shoto. Brondendendambrasa chishiti tete parando lovroko shantanta dambasata. Now I want you to join hands with a person on either side of you. Agora eu quero que você dê a mão à pessoa da sua direita e esquerda. And just for a moment, I want you to pray in the Holy Ghost for them now. E eu quero que você ore em outras línguas por elas agora. Andanamasa. Brandi shite damanasa sata. Brandi shikitita namasa sosotototo shoto sosadana brakasasa. Bronde shide ne marakasa sete shekete le brakasasa tatadamba shotoro korasa sata. Brande le frisce tambra sando lo vraganda livra iti stondo breke frasa se shetetesa. O raganda le fidini shitinta prasa shitete brasasa. Rondo shitente brasasa shide ne fraso sondo lo frocosa sasa. And in the name of Jesus, E no nome de Jesus, I want you to lift your hands one more time. eu quero que você levante as mãos mais uma vez. I want you to pray in the Holy Ghost over this word tonight. Eu quero que você ore sobre esta palavra em There's outras a línguas nesta noite. seriousness in my spirit Existe uma seriedade no meu espírito about what the Lord wants you to receive tonight. sobre o que o Senhor quer que você receba nessa noite. So let's pray that the eyes of our understanding be Então, enlightened. vamos orar que os olhos do nosso entendimento sejam abertos. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Eshetrona. Rainde shinda lambrasa ndambro sokovra nande lebrashande kisa. Abri kishinde bragasi chishinde ndombro sokora naninde levranda sata. Ande shitondo branga navre siti hale vinindo rosta blai fregish. Brando dombrasa tintentondo do vraganda lavrasa satish. Nanamaha. Oh, braganda lavrasa sati shekenderivrus. We are grateful, dear Father, Somos agradecidos, what you Pai, have provided for us. por aquilo que o Senhor tem provido para nós. We could never do for ourselves Nunca poderíamos fazer por nós mesmos what you have done for us. aquilo que o Senhor fez por nós. And once again, we humbly come before E you, mais uma vez, humildemente, chegamos até Ti, seeking your word, buscando a Tua palavra, seeking your will, buscando a Tua vontade, seeking your wisdom, buscando a Tua sabedoria, seeking your enlightenment. buscando a Tua iluminação. Holy Spirit, you are welcome. Espírito Santo, Tu és bem-vindo. Yes, lead and guide and direct. Sim, direcione, guie, Teach and move us ensine e nos as you mova, so desire. assim como o Senhor deseja. And Lord, for whatever is manifest, E Senhor, por tudo que é manifesto, we give you and you alone te damos a Ti e a Ti somente all the glory, toda a glória, all the honor, toda a honra, all the praise. todo o louvor. For we ask it in that holy E name, pedimos isso no nome santo, that mighty name, o nome poderoso, the name of Jesus, o nome de Jesus, by his precious e blood. pelo seu precioso sangue. Everyone in agreement with this prayer E said, todos em concordância com essa oração digam Amen. amém. As you're seated, open your Bibles to Ephesians chapter 2, please. Enquanto você se assenta, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 2, por favor. This is the last day that I am with you here. Essa é a última vez que eu vou estar com vocês aqui. I want you to know how much an honor it has been Eu quero que você saiba a tamanha honra que tem sido
to share this wonderful pulpit de compartilhar nesse púlpito maravilhoso, in the name of Jesus. no nome de Jesus. We are grateful to you, Pastor, Somos agradecidos a você, and to pastor, the First Lady e também à primeira dama, for the confidence shown in us. pela confiança que você nos mostrou. In Jesus' Em name. nome de Jesus. Tonight, Nesta noite, the Holy Spirit has given me o Espírito Santo me deu to minister on grace belongs to you. para ministrar com você sobre o assunto A graça pertence a você. Look at a neighbor Olhe para o seu vizinho and tell your neighbor, e diga para o seu vizinho, neighbor, vizinho, the grace of God a graça de Deus belongs to you. pertence a você. Now let's read Ephesians chapter 2. Agora vamos ler Efésios capítulo 2. And we're going to begin here reading with verse 8. Vamos começar lendo o versículo 8. Hallelujah. Aleluia. Praise God. Louvado seja Deus. For by grace are ye saved through faith, Porque pela graça sois salvos mediante a fé. and that not of yourselves. E isso não vem de vós, It is the gift of God, é dom de Deus. not of works, lest any man should boast. Não de obras para que ninguém se glorie. Of course, we know that the word saved, the Greek word is sozo. Claro, sabemos a palavra salvo aqui é a palavra sozo. We know it means to be delivered Sabemos que significa ser and liberto, protected protegido, and healed curado, and preserved preservado and made to do well e feito para fazer o bem and to be whole. e ser completo. But notice it says, Mas note que diz, by grace, pela graça, you are all those things vocês são todas essas coisas through faith. mediante a fé. The Greek word for through A palavra grega para is mediante dia. é thea. It's the idea of a door. É a ideia de uma porta. In other words, faith, Em outras palavras, a fé, and as I have been teaching for the last several days, como eu tenho te ensinado nos últimos dias, anytime you see the word faith, toda vez que você vê a palavra fé, think of 5 things. pense em 5 coisas. Hearing the word, Ouvindo a palavra, Receiving the word, recebendo a palavra, believing the word, crendo na palavra, speaking the word, falando a and palavra acting on the e word. agindo na palavra. So when you read through faith, Então, quando você lê mediante a fé, it is those 5 things. são todas essas 5 coisas. So by grace are you saved, Então, pela graça sois salvos, and that door e aquela porta that got you to that salvation que te levou para essa salvação was faith. é a fé. But faith is not the most important thing. Mas a fé não é a coisa mais importante. Yes, faith is important. Sim, fé é importante. We know Hebrews 11:6 Nós sabemos Hebreus says 11:6. without faith it's not possible to please Diz God. que sem fé é impossível agradar a Deus. And all the other verses. E todos os outros versículos. But this verse Mas esse versículo tells you which one is the little dog, nos diz aqui quem é o peixinho which one is the big e dog. quem é o peixão. Grace. Graça. It's by É grace pela graça that you got healed que você é curado and delivered e liberto and made whole e feito completo and so forth. e assim por And diante. faith was just the door E a fé só foi a porta that got you to the real power. que te levou para o poder real. And that is the grace of God. E isso é a graça de Deus. Can I get 3 Eu hallelujahs? posso receber 3 aleluias? Now turn to 1 Peter chapter 5. Agora please. vamos para 1 Pedro capítulo 5, por favor. Grace belongs to you. A graça pertence a você. Grace belongs to you. A graça pertence a você. 1 Peter chapter 5 verse 10 says, 1 Pedro capítulo 5, versículo 10 diz: but the God of all grace. Ora, o Deus de toda graça. Do you know people Você conhece know pessoas about the Old Testament names of God? que sabe todos os nomes do Velho Testamento de Deus? They know about Jehovah Jireh Eles conhecem Jeová Jireh and Jehovah Rapha e Jeová Rafá and Jehovah Nissi e and others. Jeová Nissi e todos os outros. But there are New Testament Mas gods, existem names of God. nomes de Deus no Novo Testamento. He's the God of peace. Ele é o Deus da paz. And one of the names of God, E um dos nomes de Deus, He is the God of grace or God grace. ele é o Deus da graça.
When you're talking about God, Quando você fala a respeito de Deus, you see what a name is você vê o que o nome é in biblical times, em tempos bíblicos, reflecting your character, refletindo o seu caráter, characteristics of who you are. características de quem você é. God Deus is grace. é graça. Now turn to Hebrews chapter 4. Agora vamos para Hebreus capítulo 4. Oh, glory to God. Oh, glória a Deus. Glory to Glória a Deus. Hebrews chapter 4, verse 16 says, Hebreus 4:16 diz: Let us therefore come boldly. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente. The Greek word boldly is parousia. A palavra grega confiadamente é parasia. Parousia means you come bluntly. Parasia significa você vem You come abertamente. frankly. Você vem francamente. He said, come boldly Ele disse: venha ousadamente unto the throne ao of grace, trono da graça, that you may obtain mercy a fim de receber misericórdia and find grace to help you e achar graça para te ajudar in time of need. em ocasião oportuna. One in the name of the Father Um dos nomes do Pai is grace. é graça. And he sits on a throne. E ele se assenta num trono, That's the throne of grace. que é o trono da graça. Then in Hebrews chapter 10, E então em Hebreus capítulo 10, thank you, Jesus. obrigado, Jesus, We read the 29th verse. nós lemos o versículo 29. I'll just read the B part of the verse Eu só vou ler a parte B do versículo, because I'll get through it later on. porque eu vou passar por ele mais tarde. Who have trodden underfoot the Son of God in the middle of the verse, Aquele que calçou os pés, o Filho de Deus, have counted the blood of the covenant wherewith he was sanctified an unholy thing, e profanou o sangue da aliança, and has done despite or insult unto the Spirit of grace. o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. The Father is the God of grace. O Pai é o Pai da graça. He sits on a throne of grace. Ele se assenta num trono da graça. And one of the names of the Holy E Spirit um dos nomes do Espírito Santo is the Spirit of grace. é o Espírito da graça. Oh, hallelujah. Oh, aleluia. Then in Acts chapter 10, E então em Atos, no capítulo 10, glory to God. glória a Deus. Acts chapter 10, verse 32. Atos 10, versículo 32. Glory to God. Glória a Deus. Amen. Amém. Amen. Amém. I think I have the wrong reference. Eu acho que eu tenho a referência errada aqui. But it says the God of all grace. Diz que o Deus de toda a graça. The scriptures are called, praise God, the scriptures of grace. As escrituras são chamadas escrituras da graça. He's the God of all grace. Ele é o Deus de toda graça. Sits on a throne of grace. Ele se assenta num trono da The graça. name of the Holy Spirit, the Spirit of grace. O nome do Espírito Santo também é Espírito da The graça. scriptures are called the Word of O grace. versículo, as escrituras são chamadas a palavra da And turn graça. to St. John chapter 1. E vamos para João capítulo 1. Get that reference from me, Robert. I just quoted the wrong one. St. John chapter 1. 1 Pedro 5:10. He's saying 1 Peter 5:10. Is that the one? No, Não, não é essa não. no, it's in Acts. É alguma referência St. em John Atos. chapter 1. 1 João capítulo 1. Amen. Let's read verse 14. Vamos ler o versículo 14. And the Word was made flesh E o verbo se fez and carne dwelt among us. e habitou entre nós. Who was that? Quem é este? Jesus. Jesus. Amen. Amém? The Word was made flesh and dwelt among us. O verbo se fez carne e habitou And entre we nós. beheld his glory. E nós vimos a sua glória. The glory as of the only begotten of the Father, A glória como do unigênito do Pai. full of grace Cheio de graça and truth. e de verdade. The name of the Father is grace. O nome do Pai é graça. He's seated on a throne of Ele grace. está sentado no trono da One of the graça. names of the Holy Spirit is the Spirit of Um dos grace. nomes do Espírito Santo é Espírito da graça. The Bible is called the Word of grace. A
a Bíblia é chamada a palavra da graça. And here it says Jesus was full E of aqui grace. diz que Jesus era cheio de graça. Hallelujah. Aleluia. Now, the word full here A palavra cheio aqui means that Jesus was covered over with grace. significa que Jesus era coberto da graça. Hallelujah. Aleluia. He was covered over Ele with era grace. coberto da graça. So you got to ask the question. Então você tem que fazer a pergunta: When was Jesus covered with the grace of God? quando é que Jesus ficou coberto da graça de Deus? And I can tell you when that was. E eu posso te dizer quando isso aconteceu. Indeed, you can find it in Matthew chapter 3 Você pode encontrar isso em Mateus, no capítulo 3, and in the 16th verse. no versículo 16. Oh, glory to God. Oh, glória a Deus. Glory to God. Glória a Deus. Matthew 3:16 says, Mateus 3,16 diz: and Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water. Batizado Jesus saiu logo da água, And lo, the heavens were opened unto him. e eis que se lhe abriram os céus, And he saw the Spirit of God descending like a dove and lighting upon him. e viu o Espírito de Deus descendo como pomba. And lo, a voice from heaven saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. E eis uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado em quem me comprazo. The grace of God A graça de Deus descended upon him descendo sobre ele like as a dove. como uma pomba. It was described in the book of Acts Foi descrito no livro de in Atos, chapter 10, verse 38, no capítulo 10, versículo 38, how God anointed como Deus ungiu Jesus of a Nazareth Jesus de Nazaré with the Holy com o Ghost Espírito and Santo with power, e com poder, who went about doing o good, qual andou fazendo bem, healing all that were oppressed of the devil. curando a todos os oprimidos do diabo, For God was with him. porque Deus era com ele. So John tells us Então João nos he was diz covered over with que ele grace. estava coberto de In graça. fact, we know the bulk of his ministry didn't happen until he was covered with grace. Na verdade, o ministério dele só começou depois que ele estava coberto da It's graça. because he was covered with the grace of God E foi porque ele estava coberto da graça de Deus that all the wondrous things he did que todas as coisas maravilhosas que ele fez happened. Hallelujah. aconteceram. Aleluia. Now, people confuse and lump into one Agora as pessoas se confundem three different words. com umas 3 palavras diferentes. There's a lot of confusion on this Tem subject. muita confusão nesse assunto. They lump the word grace, Eles amam a palavra graça, mercy, and misericórdia righteousness e justiça. all in one. Eles colocam tudo em uma só. They use the words interchangeably. Eles usam as palavras sem mudança. Yet there are different Greek words for each Sim, existem palavras gregas diferentes para cada uma dessas and palavras. different meanings for each. E significados diferentes para cada But because palavra. it's all been lumped together, Mas kind of, porque todas elas têm sido usadas juntamente, and people say, well, for the grace of God, this happened. e as pessoas às vezes dizem: pela graça de Deus isso Oh, just by the aconteceu. grace of God, this didn't happen. to me. Isso, pela graça de Deus aquilo lá aconteceu comigo. Not really knowing what they're saying. Não realmente sabendo o que estão dizendo. Because there is a difference between the three things. Porque existe uma diferença entre essas 3 palavras. Turn to Hebrews chapter 4. Vamos para Hebreus capítulo 4. And I want to point out some differences for E eu you. quero destacar algumas diferenças para vocês. Give me 3 more praise the Lord, Vamos please. lá, 3. Louvado seja o Senhor, por favor. Hallelujah. Aleluia. Hebrews chapter 4, Hebreus capítulo 4, verse 16 says, versículo 16 diz: Let us come boldly Acheguemo-nos unto the throne of ousadamente grace. junto ao trono da The Greek graça. word for grace is charis, A palavra graça aqui no grego é kairos, that we may obtain mercy. a fim de obtermos, recebermos misericórdia. The word for mercy is el-ehus. A palavra misericórdia é el ekus. It means compassion, Significa compaixão. somebody that has a heart that's tender, Alguém que tem um coração suave, um coração whose heart is moved by the distress maleável, que ele se move com a angústia and the infirmities of someone else. e com as aflições de uma outra pessoa. So you come to the throne of grace, Então você vai para o trono da graça, and when you get e there, quando você chega lá, what is offered you o que é autorizado para você is mercy.
oferecido para você é a misericórdia. And when the mercy is E extended, quando a misericórdia é estendida, then you can find grace. então você pode achar graça And it then tells you what grace's job e is, te fala qual é o trabalho da graça to help you in time of para need. te ajudar em Amen. ocasião oportuna. I Amém? wrote a book, Eu escrevi um livro Mercy Comes Before Grace. chamado A Misericórdia Vem Antes da Graça. They aren't the same thing. Não são as mesmas One comes coisas. before the other. Uma vem antes da outra. And I can tell you all the time, E eu posso te dizer o tempo todo, every time, toda vez, mercy comes before que grace. a misericórdia chega antes da graça. There's a big difference between mercy and justice. Existe uma grande diferença entre misericórdia e justiça. Justice is when you get what's coming to you. Justiça é aquilo que você recebe que está vindo a seu caminho. Mercy is when you are guilty Justiça é quando você é culpado and you're given a pass. e você então é desculpado. Mercy always comes before grace. A misericórdia sempre vem antes da graça. So he said, come boldly to the throne. Então ele disse, venha ousadamente diante do God will have trono compassion on you. e Deus vai ter compaixão de você. God will see your infirmities. Deus vai ver a sua enfermidade, Amen. a God will sua see what aflição. your issues are. Ele vai ver quais são os seus And problemas. he'll provide mercy to E you. ele vai dar misericórdia para você. And then give you grace E então te dá graça that will assist que vai te assistenciar where you need it. onde você precisa. Oh, hallelujah. Oh, aleluia. Hallelujah. Aleluia. Praise God. Louvado seja That other Deus. word is righteousness. Agora, a outra palavra é justiça. That word is dikesune. Essa palavra é dikesune. It's translated justification many times. Ela é traduzida como justificação em muitas vezes. And it is your position E é a sua posição that you received when you were born que again. você recebe quando nasce de novo. 2 Corinthians 5:21 2 says, Coríntios 5:21 He, diz: Jesus, who knew no sin, Jesus, aquele que não conheceu o pecado, was made to be sin for us, se fez pecado por nós, that we might be made the righteousness of para God que in Him. nele fôssemos feitos justiça de Deus. So we become innocent in God's view before Então, Him nós nos tornamos inocentes diante de Deus, through Jesus Christ. através de Jesus Cristo. Now turn to 2 Corinthians chapter 12. Agora vamos para 2 Coríntios capítulo 12. I'm on my way somewhere. Eu estou indo para algum lugar com Oh, isso. glory. Oh, glória. Glory to God. Glória a Deus. Now, the Apostle Paul understood this. Agora, o apóstolo Paulo, ele entendia isso. Praise God. 2 Corinthians chapter 12. 2 Coríntios, capítulo 12. In fact, let me set the stage for you. Na verdade, deixa eu só te falar um In pouquinho. chapter 11, No capítulo the 11, Apostle Paul talked about all the sufferings he went o through. apóstolo Paulo conta todos os sofrimentos pelo que ele passou. How 5 times he received 39 stripes. Como por 5 vezes ele recebeu 39 açoites. How he was beaten and stoned and left for Como dead. ele foi açoitado, apedrejado, deixado como morto. And many other things that happened unto E him. muitas outras coisas que tinham acontecido Then com in ele. chapter 12, E aí no capítulo 12, Paul goes to God Paulo chega até Deus and he says to God, e ele disse para Deus: will you get rid of this demon spirit? você pode se livrar desse espírito demoníaco? Because he recognized Porque ele reconhece what was behind those o people que coming against him estava por trás daquelas pessoas vindo contra ele. and those circumstances coming against E him aquelas circunstâncias que se levantavam contra was ele. because of the word that he had been receiving, É por causa da palavra que ele havia recebido. the revelation from God. Sabe, as revelações de Chapter Deus. 12, verse 1 says, Capítulo 12, versículo 1 it's diz: not expedient for me, doubtless, to glory. se é necessário que me glorie, I become the visions and revelations of the Lord. passei as visões e revelações do And as we Senhor. learned last night, E como a gente falou ontem à noite, Satan came immediately Satanás ele vem with imediatamente afflictions and persecutions. com aflições e perseguições. And in verse 7, Paul E no says, versículo 7, Paulo diz: unless I should be exalted above measure e para que não me ensoberbecesse through the abundance of those com a revelations, grandeza dessas there was revelações, given me a thorn in the flesh, foi-me posto um espinho na carne, the messenger of um Satan, mensageiro de Satanás, angel of Satan, um anjo de Satanás, to buffet me. para me In other esbofetear.
other words, to strike me again Em, and ou- again and em again. em outras palavras, para me atacar repetidamente. And so for this thing, Então, para essas I coisas, sought the Lord 3 times por causa disso, eu busquei ao Senhor 3 that it might vezes, depart from me. para que esta coisa se apartasse de mim. You ever prayed and God didn't answer you? Você já orou e Deus não te respondeu? Then you pray the second time and God didn't answer E you? você ora a segunda vez e Deus não te responde? I've been there. Eu já estive nesse lugar. On the third time, Da terceira vez, the Lord answered him. o Senhor respondeu a Now, ele. what was it that the Lord said to him? Agora, o que é que foi que Deus disse para ele? My charis, Meu kairos, grace, graça, is sufficient. é suficiente. Sufficient means Suficiente it can handle any significa problem. que pode lidar com qualquer problema. It is all you need E tudo que você precisa against this demon spirit. é contra esse espírito maligno. In the Greek, No grego, that word sufficient essa palavra is suficiente, an idea of a barrier that's been raised. uma ideia de uma barreira que foi levantada. There's a barrier between you and that demon spirit. Existe uma barreira entre você e aquele espírito maligno. So he said, my grace is sufficient for Então ele you. disse, a minha graça é suficiente para Remember, he's você. talking about grace. Lembra, ele está falando sobre graça. For Para, my strength. porque o meu poder, The Greek word for strength a palavra aqui para poder is dunamis. é dunamis. He calls the grace of God Ele faz, a graça de Deus faz the strength of God. a força de Deus, o poder de Deus. He calls the grace of God Ele chama a graça de the Deus, supernatural ability of God. a habilidade sobrenatural de This verse Deus. goes on to say, Esse versículo continua it dizendo, is made perfect in your weakness. se aperfeiçoa na sua fraqueza. Paul got it. Paulo entendeu. He went, Ele, most gladly, therefore, portanto, I'd rather glory in my infirmities, é com prazer que eu vou that the power, eu sinto prazer nas fraquezas, dunamis, para que o poder, grace, dunamis, graça, shall rest upon me. repouse sobre mim. Oh, hallelujah. Oh, aleluia. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Therefore, I take pleasure in infirmities, Por isso eu sinto prazer nas fraquezas, in reproaches, nas injúrias, in necessities, nas necessidades, in persecution, nas perseguições, in distresses nas angústias, for Christ. por Cristo. Now, every time you see the word Christ, Agora, toda vez que você vê a palavra Cristo, know what the word Christ really means. saiba o que a palavra Cristo realmente significa. That word Christ, Essa palavra Cristo, Christos, Christos, is the anointing é a unção. from the anointed one. A unção do ungido. So what he said was, Então, o que ele disse foi, in persecutions, nas in perseguições, distresses, nas injúrias, for the anointing, pela unção, the power, o poder, the strength, a força, the grace, a graça, sake, por causa disso, por the amor Greek word disso, for sake a palavra aqui por is causa the same word that we saw with Jesus. é a mesma palavra que a gente vê com Jesus. It means over. Significa sobre. Amen. Amém. For when I am weak Porque quando eu sou fraco in my own self, em mim mesmo, then I am strong então eu sou forte in his grace, na graça in dele, his strength, na sua força, in his power. no seu poder. The grace of God A graça de Deus is the anointing. é a unção. The grace of God A graça de Deus is the Holy Ghost. é o Espírito The grace Santo. of God A graça de is the Deus strength of God. é a força de Deus. And he is accessed through faith. E é acessada através da fé. He is accessed through hearing, É acessada através de ouvir, Receiving, receber, believing, crer, speaking, falar and acting e agir on what God said. naquilo que Deus diz. That opens the door Isso abre a for the porta power para o to poder help you when you need te it. ajudar quando você When you precisa. come to God, Quando você chega a he Deus, offers you mercy Ele first te oferece misericórdia and then primeiro. gives you grace. E então Ele te dá graça. Oh, hallelujah. Oh, aleluia! Hallelujah. Aleluia!
Now, confusion on this subject Agora, a confusão nesse assunto is because of one verse é por causa de um versículo taken out of context tirado fora de contexto at the exclusion of all the other verses e excluindo todos os outros that versículos Paul said about grace, que Paulo falou sobre a that graça, John said about do que grace. João falou sobre a that Peter graça said about e do grace. que Pedro falou sobre So a I'm going to graça. show you that one verse. Então eu vou te mostrar esse único Turn to versículo. Romans chapter 6. Vamos para Romanos Give capítulo me three 6. hallelujahs. Me dê 3 aleluias aí. Romans chapter 6. Romanos capítulo 6, Verse 1. versículo 1. What shall we say then? Que diremos, pois? First of all, you don't start a conversation with what, Primeiramente, você não começa uma conversa com a palavra que, right? certo? When I saw your pastor when I came into the office today, Quando eu vim para o escritório e cumprimentei o seu pastor I didn't walk hoje, up to him and say, what? eu não cheguei para ele e falei, que? What means there's been a conversation before that. Que significa que havia uma conversa anterior a isso. If you start with what, Se você começa com a palavra que, you will not have the context of Você- what he's talking about. você não vai ter o contexto do que ele estava falando. Comprende? Compreende? Huh? What shall we say then? Que diremos, pois? Shall we continue in sin Permaneceremos no pecado that grace may abound? para que seja a graça mais God abundante? forbid. De jeito How nenhum. shall we that are dead to sin Como viveremos ainda no pecado? live any longer therein? Nós o que para ele morremos. So people read that Então pessoas leram and isso attached, e colocaram, joined together uniram juntos what they do and don't do o que eles fazem e o que eles não fazem with grace. com a graça. And you come out with, E você sai well, grace, e eles dizem, então, Is, bem, graça, whatever I do, graça é aquilo que eu I faço. can kind of live in any old kind of Eu, way. eu posso viver de qualquer tipo And grace covers it. e a graça cobre tudo. But I told you, Mas eu te disse, you don't start a conversation with what. você não começa uma conversa com a palavra que. This conversation on this Essa conversa a respeito disso aqui starts back in chapter 3. começa no capítulo 3 de Oh, we better Romanos. go back there. E é melhor a gente ir para lá And then find out what he e said. descobrir o que ele estava That dizendo. got us to what? Que nos levou até a palavra que. In chapter 3, E Romanos capítulo 3, Paul is talking, Paulo está falando, and he says in verse 5, e ele diz no versículo for 5. if our righteousness commend the unrighteousness commend the righteousness of God, Mas se a nossa injustiça traz a lume a justiça de what shall Deus, we say? Is God unrighteous who taketh vengeance? que diremos? Porventura será Deus injusto That word commendeth means por aplicar introduces. a sua ira? Então, essa palavra, So what Paul said, o que Paulo está dizendo, if our living unrighteously ele está dizendo, se eu vivo de forma injusta, introduces us to God's power, isso nos introduz para o poder de Deus. then why should God be mad at us? Então, se isso é verdade, por que Deus His next ficaria verse com says, ira sobre nós? God forbid. Ele diz, de jeito nenhum. For then how shall God judge the world? Do contrário, como julgará Deus o mundo? He goes on to say in verse 7, Versículo 7. for if the truth of God E se por causa da verdade de Deus is more abounded é mais abundante through my lying através da minha mentira unto his glory, para a sua then how glória, come I'm judged as a sinner? por que eu sou ainda condenado como pecador? Then verse 8, Versículo 8. and not rather, E não, now I'm going to read you from the King James translation, eu estou lendo da versão King James. and not rather as we be slanderously reported. E por que não dizemos como alguns caluniosamente afirmam o que fazemos? The word slanderously in the Greek is blasphemeo. A palavra caluniosamente é blasfemeu no grego. It's the word blasphemed É a against. palavra blasfêmia contra. So what he said was, Então o que ele está dizendo and é, not rather as we be blasphemed, nós estaríamos caluniando, blasfemando, and as some say that we say, e alguns dizem que nós dizemos, let us do evil, vamos fazer o mal, that good may come, para que o bem whose apareça, damnation is just. para que então a condenação desse é justa. In other words, Paul said, Em outras palavras, Paulo disse, I do not teach eu não ensino
that you sin que você peca so that grace can abound. para que a graça possa He abundar. said they're blaspheming when they say I say that. Ele estava dizendo, eles estão blasfemando quando dizem que eu disse isso. For sake of time, Por causa do tempo, I can't go through chapter 4 or 5. eu não posso ir para o capítulo 4 e 5. But if you go all the way through, Mas se você for por todos esses capítulos, you will see depois, why he said what. você vai ver por que ele disse que, aquela In other palavra. words, you're kidding me. Em outras palavras, ele estava dizendo, você está de That brincadeira is not comigo. what I teach. Não é isso que eu ensino, não. Comprende? Compreende? Grace is not mercy. Graça não é misericórdia. Hebrews 4 told us Hebreus 4 nos disse that mercy comes before grace. que a misericórdia vem antes da graça. When do we need mercy? Quando nós precisamos de misericórdia? Nobody knows? Ninguém sabe quando a gente precisa de misericórdia? Really? É mesmo? Somebody tell me, when do you need mercy? Alguém me diga aí, quando é que você precisa de misericórdia? Hã? Always. She's saying due season. See why I'm going so slow? Você está vendo por que eu estou indo tão devagar? I slowed down from the last couple of days. Eu diminuí o ritmo nos últimos dias. Hebrews 4:16. Hebreus 4:16. Come boldly to the throne of grace. Achegai-vos ousadamente If diante you do read trono da Hebrews graça. 4:15, Se você ler Hebreus it 4:15, told you had a great high priest, te disse que você tem um sumo sacerdote, Jesus, Jesus, who is our high priest. que é o nosso sumo sacerdote. We come to him Nós vamos até ele when we sin. quando nós pecamos. You need mercy Você precisa de misericórdia when you are guilty. quando você é culpado. And Hebrews 4:16 says, E Hebreus 4:16 you diz, come to the throne. você chega até o trono, Amen. And we know what John said. e nós sabemos o que João disse, Praise God. We confess that sin. nós confessamos o pecado. Mercy once again is granted us. Misericórdia novamente é dada, concedida a And nós. then help E então a ajuda assist us nos with assistencia that problem. com aquele problema. That help is the grace of God. Aquela ajuda que você recebe é a graça de The Holy Deus. Spirit will empower you O Espírito Santo vai te empoderar where you are weak. onde você é fraco. He will keep you Ele vai te manter where you have problems. onde você tem problemas. Turn to Ephesians chapter 3. Vamos para Efésios capítulo 3. Glory to God. Glória a Deus. How many of you are still with me? Quantos aqui ainda estão comigo? How many still understand? Quantos estão ainda entendendo? All right. Ephesians chapter 3. Efésios capítulo 3. Verse 1. Versículo 1. For this cause I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you Gentiles. Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. If you have heard of the dispensation or stewardship Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação of ou the grace of God which is given me to you, da mordomia, da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Paul was raised Paulo foi levantado to be a high priest. para ser um sacerdote. Paul's heart O coração de Paulo was for the Jews. era para os judeus. Paul said Paulo disse in Romans chapter 10, em Romanos capítulo my 10, heart's desire o desejo do meu is that Israel coração be saved. é que Israel seja salvo. Yet God calls him Mas mesmo assim Deus o to chama minister to the para Gentiles ministrar para os who gentios, are uneducated. que são pessoas que não são And he formadas. calls Peter, E ele chama who was Pedro, uneducated, que é uma pessoa que não to era minister to the formada, educated Jews. para ministrar para os judeus que eram formados. So what allowed Peter and Paul to do their jobs? Então, o que é que capacitou Pedro e Paulo fazerem o trabalho He deles? said there was grace Ele disse, havia graça given me dada a mim for you.
para vocês. Verse 3. Versículo 3. How that by revelation Pois segundo a revelação, he made known unto me the mystery, as I wrote before in few words. me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco. Whereby when you read, you may understand my knowledge in the mystery of Christ. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu entendimento do mistério There's de a lot in Cristo. there, but I'm going to let it go tonight. Tem muita coisa aí, mas eu vou abrir mão hoje Which à in other noite. ages was made known unto the sons of men. O que em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos It is homens, now revealed unto his holy apostles and prophets by the Spirit. como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. That mystery is verse 6. Esse mistério é o That the versículo Gentiles 6. should be fellow heirs Que os gentios são of the co-herdeiros, same body and partakers of his promise in Christ by the gospel. membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo. Whereof I was made a minister Por meio do evangelho do qual fui constituído ministro, according to the gift of the grace of God given unto me. conforme o dom da graça de Deus a mim concedida. How? Como? By the effective working of his dunamis. Segundo a força operante do seu dunamis. He said the anointing was on me Ele diz, a unção estava Supernatural sobre mim, ability a habilidade to stand sobrenatural in the office to be an apostle to the Gentiles. para estar no ofício do apóstolo aos gentios. And he called it the grace of God. E ele chama isso a He graça says de in Deus. verse 8, Ele diz no versículo 8, unto me who am less than the least of all saints, a mim, o menor de todos os santos, is this grace given, me foi dada esta that I graça should preach among the Gentiles the unsearchable riches de of Christ. pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. It's the grace of God É a graça de Deus that's on your pastor, que está sobre o seu that pastor, allows him to be que the pastor. permite ele ser pastor. Without it, Sem essa he graça, couldn't do that job. ele não poderia fazer esse the trabalho. grace of God É a graça de Deus that's on me que está sobre in mim, my offices. nos meus ofícios. I already know Eu já sei. I couldn't do this job. Eu não poderia fazer esse Without trabalho that grace. sem essa graça. I was someone Eu era who alguém used to talk like this. que falava assim, assim. This is how I used to talk. Assim que eu falava. But the grace of God came on me. Mas a graça de Deus veio And I sobre don't talk mim. like that E eu anymore. não falo assim mais não. Thank God Graças a for the Deus. grace of God. Pela graça de Deus. Hallelujah. Aleluia. Oh, let me give you some more. Oh, deixa eu te dar mais um pouco. I know this message takes a little time. Eu sei que essa mensagem leva um tempinho. But the Lord let me know strongly He wanted you Mas to o hear Senhor this. me direcionou fortemente que você precisa ouvir Then isso. turn to 2 Corinthians chapter 8. Então vamos para 2 Coríntios capítulo 8. Hallelujah. Aleluia. Verse 1. Versículo 1. Brethren, Irmãos, we to you to wit of the grace of God vos fazemos conhecer a graça de Deus bestowed on the churches of Macedonia. concedida às igrejas da Macedônia. The word bestowed means granted. A palavra concedida aqui é concedida mesmo. You mean the grace of God can come on an entire congregation? Você quer dizer que a graça de Deus pode vir sobre uma congregação inteira? You can have a manifestation of the grace of God Você pode ter a manifestação da graça de Deus on word of life. na palavra da vida, sobre verbo da vida. A congregational anointing. Uma unção congregacional. Let's read some more. Vamos ler mais. How many would want that anointing? Quantos aqui querem dessa unção? I'm about to tell you how to get it. Eu estou para te dizer como é que você recebe. Okay? We do you to wit of the grace of God bestowed on the churches, plural of Macedonia, Vos sabemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas, no plural, da Macedônia, how in a great trial of affliction, porque no meio de muita prova de tribulação, the abundance of their joy, manifestaram a abundância de here alegria. they're being afflicted, Eles estavam sendo pressure's afligidos, coming against them, pressão estava vindo and sobre their eles, response to the pressure e a resposta deles para a pressão era, is ha ha ha. era ha ha ha. Somebody go ha ha ha. Alguém faça ha ha ha. And their deep poverty, E a profunda pobreza deles, not just poverty, não só pobreza, but deep
poverty, mais profunda pobreza. abounded to the riches of their liberality. Dele superabundou em grande riqueza da sua So this generosidade. church is dirt poor, we say. Então, essa igreja, ela é lisa, como a gente costuma They're in dizer. great tribulation. Ela está em grande tribulação. And their response to that was, E a resposta deles àquilo be era: full of joy sejam cheios de alegria and give what we have. e dê o que você tem. For this power, that word dunamis, Porque esse poder, a palavra dunamis, I bear record, yea, testemunho eu, and beyond their power, e na medida de suas posses, they were willing of themselves, eles estavam mostrando voluntários, praying us with much entreaty pedindo-nos com muitos rogos, that we should receive the grace, or in this case, the grace was their offering. a graça de participarem da assistência. E essa graça aqui no caso deles era a oferta And deles. take upon us the fellowship of ministering to the saints. E nos participarem da assistência aos santos. So there was a grace that came on the whole church, Então havia uma graça que veio sobre toda a igreja. brought joy in that church, Trouxe alegria para aquela brought a igreja. spirit of giving in that church, Trouxe um espírito doador, So much ofertante so para aquela igreja de tal that they forma received offerings, que eles recebiam as ofertas, even though they were poor. mesmo eles sendo pobres. They weren't even thinking about themselves. Eles nem estavam pensando em si mesmos. They're thinking about how we can give to help somebody somewhere Eles else. estavam pensando como a gente pode dar para ajudar alguém em outro lugar. Then Paul's going to remind them, Então Paulo vai lembrá-los. you're acting like Jesus under the Vocês anointing. estão agindo como Jesus na unção. Because it says in verse 9, Porque aqui diz no versículo we know 9, the grace of our pois Lord Jesus Christ. conheceis a graça de nosso Senhor Jesus You Cristo. see, this got nothing to do with what I live and don't live and all that other Sabe, foolishness. isso aqui não tem nada a ver com a forma que eu vivo, ou como eu vivo, como eu não vivo. That E though he was rich, toda essa tolice que aqui yet for diz, your sakes, mesmo sendo rico, he became poor. por amor de vós se tornou That you pobre, through his poverty para que vós, pela sua pobreza, might be rich. vos tornasseis He said ricos. Jesus exchanged. Ele disse a troca de Jesus. I'm glad he did. Eu fico feliz que Jesus tenha trocado. Amen. Amém. He took my poverty Ele levou a minha pobreza and gave me his e me riches. deu a riqueza dele. Hallelujah. Aleluia. He took my shame Ele levou a minha vergonha and gave me his righteousness e me with deu God. a justiça de Deus dele. He took my poverty, Ele pegou a minha made pobreza, me rich. me fez rico. And he's saying here, E ele está dizendo you are aqui, acting like vocês Jesus estão agindo como with the grace Jesus, that's on him. com a graça que estava That sobre same ele. grace is on A you. mesma graça que estava sobre Now, ele let está me sobre tell you vocês. something. Agora deixa eu te dizer algo. When the grace that's on Jesus Quando a graça que estava sobre Jesus manifested, guess manifestava, what happened? sabe o que acontecia? Satan lost. Satanás perdia. Poverty left. A pobreza saía. Sickness left. Doença saía. Depression left. Depressão saía. Fear left. Medo saía. Demons left. Demônio The saía. devil got out O of town. diabo saía da cidade. Why? Por quê? Because of the grace Por of causa God. da graça que aparecia. I don't have time to go to the rest of chapter 8. Eu não tenho tempo de ir pelo resto do capítulo But you 8. should. Mas você But deveria get to chapter 9 pegar e chegar até o capítulo because 9. he's still talking about the same thing. Porque ele ainda continua falando a mesma The grace coisa. of God bestowed on A that church in graça Macedonia. de Deus sobre aquela igreja da And he Macedônia. gets down to verse 6 of chapter 9. E aí ele chega no versículo 6 de Aleluia. Romanos 9. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. But this I say, E isto he afirma. was so sparingly, Aquele que semeia pouco, will reap sparingly. pouco também He that sows ceifará. O bountifully, que semeia com he's fartura, going to reap bountifully. com abundância também ceifará. Every man, Cada um, all of you, todos vocês, according as he purposed in his heart, contribua segundo let him give. o que tiver proposto no Not coração. grudgingly, Não com not tristeza, of necessity. não por God necessidade, loves a cheerful giver, porque Deus ama quem dá com alegria. and God is able E Deus é capaz to make all de fazer grace. toda graça. All grace means Toda graça that
significa there are many manifestations of grace. que existem muitas manifestações da And yes, there graça. are different manifestations of grace. E mesmo assim existem manifestações An diferentes da apostle's graça. ministry is one manifestation. E o apóstolo, o ministério do apóstolo é Tongues uma graça. interpretation is another manifestation. Línguas e interpretações é uma outra manifestação Gifts da of healing graça. are another Dons manifestation. de curar é outra And manifestação we da can go graça. on and on and E a on. gente pode continuar aqui por muito He tempo. said here, Ele está dizendo aqui if you do what he said here, que se você fizer o que ele disse God aqui, is able to make all, Deus é capaz de fazer toda manifestations, todas as every manifestações, favor, todo favor, every earthly blessing, toda bênção every terrena, manifestation toda manifestação manifest to you manifestado a você in abundance. em abundância. Woo! Glory to God. Glória a Deus. I heard that. Eu ouvi I isso. received that. Eu recebo isso. I believe Eu that. creio All nisso. grace is manifested Oh, on me. glória, a graça And I'm gonna act manifesta like em it's mim. so. E eu vou agir And como talk like tal, it's so. falar como And tal, shout the victory e like it's so. gritar a vitória Glory como to tal. Glória a Deus. Oh, but he's not done. Ah, mas ele não terminou ainda não. That grace will abound towards Essa you. graça vai abundar sobre You know what você. abound means? Você sabe o que abundar é? It's coming your Ele way. está chegando para o seu caminho. And what will it do? E o que ela vai fazer? You will always Você sempre have all sufficiency vai ter ampla suficiência in all things. em todas as Not coisas. just spiritual Não things, só coisas espirituais, but on your job, mas no seu on trabalho, the street, na rua, in your home, na sua casa, wherever you go. para onde você for. The grace of A God, graça de Deus, His power, o poder the Holy dele, Ghost o Espírito will Santo manifest himself. vai se manifestar. He still ain't done. Ainda não acabou. So that you can abound to every good work. Para que podeis abundar em superabundância em toda boa Then he obra. quotes Psalm 112, man. Então, ele vai citar Salmo 101. And I'll tell you who I am. Eu vou te dizer quem eu sou. I'm Psalm 112. Eu sou Salmos 1:12, Said perdão. that man is blessed. Diz que aquele homem é His abençoado. children are blessed. Os filhos dele é Wealth and abençoado. riches in his house. Riquezas e honra estão na casa And his dele. righteousness endures forever. E a justiça dele permanece para I sempre. am Psalm 112. Eu sou Salmos 1:12. So he quotes Psalm 112. Então, ele cita Salmos He has 1:12. dispersed abroad. Ele distribuiu. He's given to the poor. Distribuiu e deu aos pobres. His righteousness remaineth forever. A sua justiça permanece para sempre. Now, Agora, he that supplies seed to the sower. aquele que dá semente ao que semeia. You're the sower, Você é o semeador. and God will provide you E seed. Deus vai te prover sementes. Both minister bread for your food. Ele ministra pão para a sua comida. You're taken care of. Você está sendo cuidado. And E multiply multiplica your seed sown. a sua semente plantada. And increase the fruits of your obedience. E aumenta os frutos da sua obediência. Being made rich in everything. Enriquecendo-vos em tudo. To all bountifulness, Para toda generosidade. which causes through A us qual faz que por nós thanksgiving to God. sejam tributadas graças In a other words, God will Deus. take care of your needs. Em outras palavras, Deus vai suprir suas So you can help somebody else's necessidades need. para você ajudar a necessidade de And when you help outros. somebody E else's quando needs, você ajudar a necessidade de they're going to outros, fall in love with God eles vão se apaixonar por because of Deus what you did. por causa daquilo que And você they're gonna give fez. God praise. E eles vão dar louvor a Don't you know Deus. one day Você não sabe que um dia somebody gave alguém and deu the grace of God was e a on them graça de Deus estava and they sobre sold ele to you, e eles abençoaram and you got to você hear the e word você pode ouvir a and you are palavra still giving e God você thanks. ainda está dando graças a Deus por isso.
Thank God for the grace of God. Graças a Deus pela graça de Deus. Thank God for the grace of God. Graças a Deus pela graça de Thank God Deus. for the grace of God. Agradeça a Deus pela graça de Deus. Turn to Acts chapter 4. Atos capítulo 4. The grace of God is for an individual, A graça de Deus é para o indivíduo, but it can be on a large group too. mas pode também ser para um grupo grande. You got to tell me, Pastor. Okay. Amen. Praise God. You have 20 minutes. All right, Acts chapter 4. Atos capítulo 4. Watch this. Veja isso. Word of life. Verbo da vida. The Holy Ghost is speaking to you as a church tonight O Espírito Santo está falando com vocês como igreja nessa about noite. this. A respeito disso. The Lord gave me specific instructions O about this. Senhor me deu instruções específicas a respeito disso. Now watch what happens in Acts chapter Agora, 4. observe o que vai acontecer em Atos capítulo 4. You know a miracle takes place in chapter 3. Sabe, um milagre acontece em Atos capítulo 3. More believers come to the Lord. Mais pessoas são acrescentadas ao The Senhor. Sanhedrin Council hears about it. E então o Sinédrio ouve a respeito disso. Grabs these apostles or disciples at the time. Pega os apóstolos naquela época Threatens them. e ameaça If you eles. preach anymore, Se você pregar de novo, if you teach anymore in this name, se Jesus, você pregar de novo esse nome de We're gonna Jesus, kill you. nós vamos te matar. this is where we're going to pick up. E é daqui que nós vamos Verse começar. 23. Versículo 23. And being let go, E uma vez soltos, they went to their own company. procuraram os irmãos Do you know you have a da company sua própria companhia. Você sabe que você tem uma companhia de irmãos? that God assigned you to? Que Deus te aponta para essa companhia. One of the biggest failures in the body of Christ Um dos maiores fracassos no corpo de is Cristo the understanding of assignment. é o entendimento de uma missão. You don't go to a church or don't go to a church Você não vai para uma igreja ou não vai para uma because igreja of how close or how far it is. de quão perto ou longe ela é da sua How much casa. you like the music, don't like the Como music. você gosta da música ou não gosta da Or música some lá. other fleshly thing. Ou qualquer outra coisa carnal. You go because the Holy Spirit sends you there. Você vai porque o Espírito Santo te falou para ir Because lá. He has assignment for that church. Porque ele tem uma missão para aquela And He igreja. sends you there E ele te envia para to lá partake of the grace on para that church participar da graça daquela igreja. so that that church can carry out its mission for God. Para que aquela igreja possa cumprir a sua missão para And when com you get Deus. mad at the pastor and leave the church E quando você se chateia com o pastor e sai da or igreja, angry about something ou else, fica com raiva de outra coisa, or the church is now too far, ou gas is too a high, igreja está muito longe, gasolina está muito caro, or some other dumb reason why ou people qualquer leave outra churches, razão tola, imbecil, que as pessoas saem da you igreja, then take yourself out from under the grace of você God. se retirou de debaixo da graça de Deus. Are you listening to me? Vocês estão me ouvindo? How many of you know you are here because the Holy Spirit brought you here? Quantos aqui sabem que você está aqui porque foi o Espírito Santo que te trouxe para cá? Do you know if something bad happened that God wouldn't be surprised? Você sabe que se algo errado, difícil acontecer, Deus não foi pego de Do you surpresa? know He sent you even though He knows the future? Você sabe que Deus te enviou para cá mesmo sabendo do futuro? I'm not saying something bad is going to happen. Eu não estou dizendo que algo ruim vai I'm making acontecer. a point to you. Eu só estou fazendo um ponto aqui para In other words, when você. God assigns you Em outras someplace, palavras, quando Deus te leva para um lugar, you never leave a place unless the Holy Ghost Você gave you specific instructions. nunca sai daquele lugar, a não ser que o Espírito Santo te dê instruções específicas. Oh, give me 3 amens. Me dê 3 améns. All right, let's read. Então vamos ler. So they went to their own company. Então eles foram para a sua própria companhia They dos irmãos reported everything that was told them. e contaram todas as coisas que lhe haviam Now, there's at dito. least 8,000 people here. Agora tem pelo menos 1000 pessoas aqui. Right? And when they heard that, E ouvindo isto, they lifted up their voice to God with one accord unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: and said, Lord, thou art God which made heaven and earth, Tu, soberano Senhor, que fizeste o the céu sea e and a all, terra, all that in them is. o mar e tudo que neles há, Who by the mouth of thy servant David hath said, que disseste por intermédio do Espírito why Santo, did the heathen rage? por boca de Davi, por que se enfurecem And the os people gentios? imagine vain E things. os povos imaginam coisas vãs. Kings of the earth stood up. Levantaram-se os reis The da rulers were terra. gathered together against the Lord and E against as Christ. autoridades ajuntaram-se uma contra o Senhor e contra o seu Cristo. How do you get 8,000 people all to say the same Como thing é que você pega 1000 pessoas falando a mesma coisa? at the same time? Ao mesmo tempo. They didn't all just Eles não todos de uma vez.
Where do you find this? Onde é que você encontra isso? That's the second psalm. Este é o Salmo segundo Salmos. They got the word out. Eles pegaram a palavra And they began to read e the eles word of God out começaram loud. a ler a palavra em voz alta. The Bible was never intended, by the way, to be read silently. Diga-se de passagem, a Bíblia não foi escrita para ser lida It was silenciosamente. always intended to be Foi read out sempre loud. designada para ser lida em alta voz. Guess what happened when they read the word out loud? Sabe o que aconteceu quando eles leram a palavra em voz alta? Tell me. Me diga. I failed you, Pastor. Eu senti I você, took 2 pastor. days and taught them this, Eu levei 2 The dias answer to para that question, ensiná-los a and not resposta one person said a word. e nenhuma pessoa que respondeu. apologize. Desculpa aí, Forgive me. me perdoe. They read the word out loud. Eles leram a palavra em voz alta. Did faith come? A fé veio. Romans 10:17. Romanos 10:17. They read the word out loud. Eles The whole leram, company. eles leram, toda a In companhia one dos accord. irmãos leram a palavra And em when voz they read alta, the word unânimes. out loud, E quando eles leram a palavra em voz alta, What came? o que é que veio? Faith. Trust, confidence, Confiança, belief, crença, assurance. certeza. Right? Now Não é? let's read. Agora vamos ler. Amen. Amém. They continue with that. Eles continuaram com isso. Verse 29, and now, Lord. Versículo 29. Look at Agora, their threatenings. Senhor, olha só as suas Did you notice ameaças. they didn't talk about the threatenings first? Você notou que eles não falaram das ameaças primeiramente? They went to the word. Eles foram para a palavra. Read the word first. Leram a palavra primeiro. Amen. Amém. And then they said, E então eles now look at their disseram: threatenings. olha, Senhor, para as suas Grant unto your ameaças servants e concede aos teus servos that with all boldness we may escape from them. que anunciem com toda a intrepidez. Nope. Perdão, que com toda a intrepidez nos That with all boldness we may what? que com toda intrepidez o quê, gente? Read it. Speak the word. Falar a palavra. They didn't run from the persecution. Eles não correram da perseguição. They said, give Eles us disseram: boldness in the face nos of this. dê ousadia para encarar isso. By stretching forth your hand to heal. Estendendo a tua mão para curar. And that signs and wonders may be done in the name of your holy E que child, sinais Jesus. e maravilhas sejam feitas no nome do teu filho Jesus. And when they prayed, E tendo eles the place orado, was shaken. tremeu o The lugar. building began O to shake. prédio começou a balançar. And they were assembled together. E todos estavam juntos. And everybody was filled with the Holy E Ghost. todos ficaram cheios do And Espírito everybody Santo. began to speak the E word of God with todos the boldness of começaram God. a falar a palavra All de Deus 8,000 com people. ousadia. All of word of life. Todas aquelas began to pessoas, say the word. verbo da vida, They começaram began a to falar a speak the palavra, word. começaram They a began to crer do na it with palavra, boldness. começaram a Hallelujah. fazer com ousadia. And the building began to shake. E o prédio começou a se mover. Oh, keep reading. Oh, continue Keep lendo, reading. continue lendo. And the multitude that believed were one heart now. E a multidão dos que creram era um coração One só. soul now. Um coração e uma só alma. Neither said any of them that the author of the things which he possessed was his own. Ninguém considerava exclusivamente sua. They lost their individual Nenhuma das coisas que possuía. possessiveness. Eles perderam a exclusividade daquilo que era só It deles. stopped being about what I need Não é, parou de ser aquilo que eu preciso. and got to being what other people E need. começou a ser ou a tratar-se do que é que as pessoas precisam. Praise God. Louvado seja Deus. They had all things coming. Eles tinham tudo em comum. Now watch verse 33. Agora olhe versículo 33. And with great dunamis, E com grande dunamis, Great power. grande poder, great anointing, grande unção, great miracles, grandes gave milagres. the apostles witness of the resurrection of the Lord Jesus. Os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. And E great grace was on everybody. grande graça, abundante graça estava sobre todos eles.
He didn't even say grace was on everybody. Ele nem disse que a graça estava sobre todos He said eles. in the Greek, megas. Ele disse, no grego é megas. Great grace Grande, abundante came on the graça. whole church. Veio sobre toda a igreja. I don't know if you're getting this or not. Eu não sei se você está recebendo isso ou não. I don't care if you empty the wastebaskets here. Não importa se você esvaziar care if you tudo clean the aqui, toilets. se você limpa I don't o care if you banheiro, park the cars. se você estaciona os Whatever carros your lá job may fora, be in the church. seja qual for o seu trabalho na Great igreja. grace came on Grande everybody. graça veio sobre todos anointing, the eles. power of God A came on unção, o everybody. poder de Deus veio The sobre demons had to todos. get out of Os that. demônios tiveram que sair Because the grace correndo. of God was on Por the causa whole da church. graça de Deus estava And sobre God wants toda a the whole igreja. grace of God E Deus quer que todos to be on os Word filhos of de Life Deus, Church. todo o verbo da vida God wants the igreja, grace of God Deus quer a graça de on Deus this church sobre esta to igreja save Brazil. para salvar o Brasil. I'll show you what happened when the whole church got like that. Eu vou te mostrar o que aconteceu quando a igreja toda ficou assim. Let's read down to chapter 5. Vamos ler capítulo 5. Let's see if their prayer got answered. Vamos ver se a resposta deles Verse foi 12. respondida, versículo And by the hands 12. of the apostles E pelas mãos dos apóstolos. were many Muitos. Many. Muitos. Many. Muitos. signs and wonders Sinais e prodígios wrought among the people. eram feitos entre o They are povo. all with one accord Eles estavam todos in unânimes Solomon's porch. no pórtico de Salomão. Verse 14 said, Versículo 14 diz: and believers were more added to the Lord. E crentes eram acrescentados ao Senhor. Multitudes. Multidões. Multitudes of people got saved. Multidão de pessoas sendo salvas. When you have a move of great grace, Quando você tem um mover When de abundante everybody's in one graça, accord. quando estão todos reunidos, when everybody's unidos, in unity, quando todos estão em unidade, when they prayed the word, quando eles oraram a believed the palavra, word, creram na received palavra, the word, receberam a acted on palavra, the word. agiram na palavra, Hallelujah. aleluia. Then they began to Então, pray. eles começaram And a the grace louvar, of God e came a on graça de Deus veio sobre todos. Oh, keep reading. Continue lendo. There also came a multitude Também veio uma multidão. out of Multidão Rio de Janeiro. Multidão, como do Rio de Janeiro. A multitude Uma multidão come out of another city. saindo de uma outra cidade. A multitude Uma multidão come out of another de city. Olinda. Uma A outra multidão de multitude Abreu e Lima. come out of another Uma city. outra multidão A vindo de multitude outra cidade aqui come out of vizinha. another city. E outra cidade. Bringing sick folk Trazendo and them pessoas which were vexed doentes. with unclean spirits. E aqueles que estavam com espíritos malignos. And they were E eles healed. eram curados. Every Eles eram curados one. por They were Deus. healed. Eles eram curados, Every one. cada um They were deles. healed. Eles eram curados, Everybody was healed. cada um era curado. Everybody in the church was Cada healed. da igreja era Every curado. visitor was healed. Cada visitante era Every curado. demon-possessed person was set free. Cada possesso era Wherever they came liberto. from, they were De healed. todo lugar que eles viam, eles eram Why? curados. Por quê? Because great grace, Porque a grande the grace graça, of God, a graça de was Deus manifest. estava Hallelujah. manifestada. Aleluia. Handarabasha. Franda Glory to labachata. God. Glória a Deus. Glory to God. Glória a Deus. Praise God. Louvado seja As I Deus. close, Enquanto eu termino, there's certain things you need to do tem certas coisas que você precisa Glory fazer. to God. Glória a Deus. to manifest that great grace. Para manifestar essa grande graça. Obviously, get in the Word. Obviamente, entrar na palavra. But giving opens the grace of God. Mas dá abertura à graça de Deus. Hallelujah. Aleluia. The grace of God must be received. A graça de Deus precisa ser recebida. 1 Peter chapter 5 1 says, Pedro capítulo 5 diz: humble yourself Humilhai-vos under the mighty hand of God, debaixo da potente mão de that he may Deus, exalt you in due para time. que ele te exalte em tempo Because oportuno. God gives Porque grace Deus to the dá humble. graça ao humilde.
humilde. And he resists E the ele proud. resiste o soberbo. You let go of your pride Deixe a soberba and de humble lado yourself e se humilhe under the word of God. debaixo da palavra You de set the Deus. stage Você for planeja, manifestation. abre o cenário of para a God's manifestação mighty grace. da graça Stand up poderosa with me, de Deus. praise Fique God. de pé comigo. Louvado seja Deus. I don't know about you, but I preach myself happy. Eu não sei quanto a você, mas eu me preguei feliz. Hallelujah. Aleluia! Oh, you know, in the old church that I came up in, Sabe, na antiga igreja de onde eu vim, what they used to do, o que eles faziam? they used to have what we call shouting music. Eles tinham o que a gente chama música de grito. The musician would get on the organ Os músicos iam para o órgão. and he would play dum 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 E eles dum 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 tocavam. dum dum. And the people would E as pessoas iam. dum 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 dum. And when the music played, E quando a música that's when tocava, people would get up and shout. era quando as pessoas levantavam, Run to the gritavam, church corria pela igreja, dance. But dançavam. when the music stopped, Mas quando a música parava, the people stopped. o povo I parava. don't need an organ. Eu não preciso de órgão, não. I don't need the clap. Eu não preciso The de word is enough for instrumento me. nenhum. A palavra é suficiente para When I mim. hear about the grace of Quando God, eu ouço a respeito da graça de Deus, yeah! sim,